Se você é enfermeiro, técnico de enfermagem ou estudante de alguma dessas categorias e quer saber um pouco mais sobre hipertensão arterial, esse vídeo foi feito especialmente para você. Então se acomode nessa cadeira, pega aquela sua merenda favorita e vem comigo! Fala pessoal, Helder aqui falando mais uma vez, e eis que hoje, atendendo a aclamação do meu público, lhes trago tudo sobre hipertensão arterial, a famigerada RAS. Mas Helder, tudo é tudo mesmo? Claro que não, meu querido, minha querida. Ninguém sabe exatamente tudo sobre alguma coisa. Sempre há de existir novas coisas a serem descobertas sobre determinado assunto. E sem mais delongas, vamos para o conteúdo desse vídeo. Bom, vamos para a definição. A hipertensão arterial, ou pressão alta, é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máximas e mínimas são iguais ou ultrapassam os valores de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Para chegar a cada parte do organismo, o sangue bombeado a partir do coração exerce uma força natural contra as paredes internas da artéria. Os vasos, por sua vez, oferecem certa resistência a essa passagem. E é essa disputa entre essas duas forças que determina a pressão arterial. Como podemos ver na ilustração aí no slide, temos o sistema circulatório, onde conseguimos observar todo o caminho percorrido para que o sangue consiga oxigenar todas as partes do nosso corpo. Existem vários fatores que podem estar aumentando o trabalho desse coração em estar enviando esse sangue. Por exemplo, dislipidemia e obesidade, entre outras. Para a aferição da pressão, é utilizado um aparelho chamado esfigmomanômetro, juntamente com um estetoscópio. Uma observação importante a se fazer para esses aparelhos é que, a depender do peso do paciente, devemos estar utilizando um aparelho adequado, como está bem ilustrado aí no slide. Nesse caso, temos o aparelho específico para obesos, não obesos e para crianças. A não adequação do equipamento conforme o peso do paciente pode causar alterações irreais dos valores obtidos na aferição da pressão. Diagnóstico. Para o diagnóstico, a aferição tem que ser feita em 3 diferentes dias e deve seguir orientações como evitar tomar café ou bebidas estimulantes, descansar bem e relaxar antes das aferições. Na hora do exame, não se deve conversar nem ficar se mexendo. Esses cuidados são importantes para que o resultado seja o mais confiável possível. Se ainda assim restar alguma dúvida, o especialista solicita um exame que vigie a pressão ao longo de 24 horas. É o Holter, como mostra nessa figura aí abaixo. Sinais e sintomas. Bom, gente, a hipertensão é uma doença silenciosa. O que quer dizer, Helder, com isso? A grande maioria dos hipertensos não apresentam nenhum sintoma, são assintomáticos. Se os sintomas que vou falar agora estiverem presentes, provavelmente ela já está em fase mais avançada. O ideal, portanto, é fazer o diagnóstico de forma precoce. O primeiro sintoma é a cefaleia, o segundo, dispneia, terceiro, visão turva, quarto, zumbido no ouvido, quinto, tontura, sexto, dores no peito. Bom, gente, esses sinais aqui é o que a literatura traz, é o que você vai ler lá na questão da sua prova de concurso. Mas na prática mesmo, o que você vai encontrar é a cefaleia e a dor no peito, como um abafamento. Os pacientes hipertensos de longa data sabem reconhecer quando sua pressão está alta. E na minha vivência, geralmente são esses 2 os sintomas mais referidos por eles. Fatores de risco.
É importante se falar, antes de falar sobre os fatores de risco, é que a hipertensão está intimamente ligada aos fatores emocionais. Então tudo que envolve alteração das emoções, então pode causar alterações na pressão, beleza? Primeiro, histórico familiar. Filhos de pais hipertensos têm um risco de 30% maior de ter pressão alta. Essa questão de histórico familiar está atrelada aos hábitos alimentares. Como na grande maioria dos casos, os filhos adquirem os hábitos alimentares errados dos pais. Então está aí explicado como influencia nesse processo de adoecimento. Idade. A partir dos 60 anos de idade, as artérias perdem a flexibilidade. Etnia. A doença é mais prevalente na população negra e asiática. Obesidade. Com a obesidade, o coração acaba tendo que aumentar a pressão para conseguir mandar sangue para aquele corpo que aumentou de tamanho. Poluição. Interfere na qualidade de vida, fator emocional. Lembra? Estresse. Também. Sono irregular também influencia no fator estresse. Excesso de bebida alcoólica. Tabagismo. Alto consumo de sal. Influencia na retenção de líquido no corpo, aumentando o líquido dentro dos vasos, aumentando assim a pressão arterial. Sedentarismo, que gera obesidade. Diabetes. Níveis altos de colesterol. Nesse caso, o colesterol elevado no sangue acaba aumentando a resistência encontrada pelo sangue nos vasos sanguíneos. Doenças renais. Mas Helder, sou obeso e diabético. Necessariamente vou ser hipertenso? A resposta é não. Mas, veja bem, você é um forte candidato. Como eu disse, são fatores de risco. Quanto mais fatores de risco você tiver, maiores vão ser as chances de você evoluir para uma hipertensão. Mais para frente eu vou estar gravando aulas sobre alguns desses fatores de risco e lá a gente vai aprofundar nos mecanismos de ação, ok? Prevenção. Além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável, manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares. Não abusar do sal utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos. Praticar atividade física regularmente. Aproveitar momentos de lazer. Abandonar o fumo. Moderar o consumo de álcool. Evitar alimentos gordurosos. Controlar o diabetes. Vamos falar agora sobre o tratamento. Uma pequena parcela dos hipertensos, pequena porém considerável, consegue controlar a doença apenas com ajuste no cardápio, realização de exercício físico e controle do estresse. Se com essas medidas a pressão se mantém em valores aceitáveis, é tomar a decisão de não prescrever medicamentos. As avaliações são periódicas, em geral depois de 6 meses, ele vai medir a pressão novamente. Se os valores caírem, é possível continuar nesse caminho, mas lembrando que a doença não foi eliminada e que, portanto, é preciso manter os cuidados. Se mesmo depois das mudanças no estilo de vida a pressão continuar subindo ou estabilizar apenas em um patamar elevadíssimo, o especialista prescreve remédio para controlar a situação. Ele indica, entre as diferentes categorias de antihipertensivos, aquela que vai trazer os melhores resultados em cada caso. Bom, gente, lembrando que o tratamento da hipertensão é prescrita pelo médico e, na verdade, ele é feito com base na avaliação constante dos resultados obtidos com aquelas medicações prescritas, onde ele vai ajustando conforme a necessidade. Se ele perceber que a pressão ainda está alta, ele aumenta a quantidade de medicamentos ou então a dose. Se perceber que a pressão está ficando muito baixa, ele diminui a quantidade e por aí vai. Cada um seguindo o seu critério de acordo com a sua avaliação. E por último, mas não menos importante, as complicações. Quando a pressão fica descontrolada, o coração é um dos órgãos que mais sofre. Como ele precisa trabalhar mais para mandar sangue para o corpo todo, ele precisa de muita energia e oxigênio. Porém, com o aumento da resistência vascular, ele não recebe a quantidade de sangue suficiente, causando a morte das células cardíacas
provocando um infarto do miocárdio. Temos um vídeo falando tudo sobre infarto agudo do miocárdio, que eu vou estar colocando na descrição desse vídeo. Confere lá. O acidente vascular cerebral, o AVC, o popular derrame, é outra consequência frequente da hipertensão. Com as constantes variações da pressão, as artérias cerebrais não conseguem se dilatar e ficam suscetíveis a entupimentos que podem estar evoluindo para um AVC isquêmico ou então um AVCH hemorrágico, que é quando os vasos se rompem causando uma hemorragia cerebral. Geralmente, os AVCs isquêmicos são causados por trombos ou coágulos que se desprendem dos vasos, vão parar no cérebro, impedindo o fluxo sanguíneo naquele local. Já os AVCs hemorrágicos são causados por rupturas dos vasos cerebrais, muitas vezes causadas pela elevação da pressão arterial. Outra complicação grave que a hipertensão pode causar é a insuficiência renal aguda, a IRA, podendo evoluir para uma insuficiência renal crônica, onde o indivíduo é obrigado a se submeter a sessões de hemodiálise para filtrar o sangue. O objetivo desse vídeo não é estar falando de forma aprofundada das complicações, e sim que vocês conheçam as principais complicações da hipertensão arterial. Em outros vídeos vamos estar aprofundando sobre esses e outros assuntos, então não deixe de ativar o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos, beleza? Bem, gente, isso é tudo que eu tinha que falar sobre hipertensão. Espero que todos tenham gostado, pois foi feito com muito carinho para todos vocês. Se você ainda não está inscrito nesse canal, eu peço que por gentileza se inscreva e deixe seu joinha, que com certeza vai ajudar na divulgação desse conteúdo para outras pessoas. Se tiver algum amigo ou amiga da área de saúde que você acha que vai gostar desse conteúdo, não esqueça de encaminhar para ele ou ela. Ele vai gostar muito de saber que foi lembrado por você nesse momento. E não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Um grande abraço a todos e até a próxima.